Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Arianas e arianos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui. Vamos lá para a tua leitura, Ares. Nas próximas horas, quarta-feira, miolinho da semana, tá? Bom, vou trazer hoje, tá? As principais tendências, Ares, aí aos principais campos da tua vida, tá? O que é que vai rolar? Quais são as fofoquinhas? Quais são os acontecimentos? Fica aqui que eu te conto, tá? Que alegria de viver esteja com os arianos e as arianas. Por favor, tarô. Como é que tá a energia geral do ariano, hein? Para as próximas horas. Olha, Ares, 7 de copas. Aqui pode estar falando de muitos projetos, muitas coisas, muitas demandas. A gente às vezes é assim, a gente fica muito fácil de se iludir com as coisas, tá? E o 7 de copas ele veio para falar muito sobre isso. Talvez seja aquele momento em que velhos sonhos estejam sendo tirados do papel. Importante aqui para alguns arianos voltarem a sonhar. Mas tem determinados tipos de projeções que você vai precisar, Ares, distinguir se é realidade ou se é só uma ilusão, tá? Às vezes, alguma coisa que alguém está nos dizendo, a gente se ilude demais, às vezes até prometemos demais, né? Então, cuidado com promessas, cuidado com quem está te prometendo demais alguma coisa. Importante aqui, eu vejo muito no 7 de copas, saber distinguir, não é? O que é verdade do que é ilusão e não deixar de sonhar, é claro, mas fazer muito bem essa distinção, tá? Uma vez que aqui fala assim de situações aonde a gente acaba de alguma forma não é escascando, não é escorregando na casca da banana, mas é alimentando certas coisas que não condizem tanto com a realidade, tá? No teu campo de relacionamentos, um 3 de espadas. Então a gente está falando aqui de alguma situação que está te frustrando, alguma situação que te frustrou, que te decepcionou. Talvez venha muito aqui com relação com esse 7 de copas, tá? Então vai rolar aí ou tá rolando alguma coisinha, tá? Importante aqui você se conhecer um pouco mais, né? Quando rola esse tipo de frustração, esse tipo de decepção, tá? Não diria que é o melhor momento para até mesmo novos empreendimentos amorosos, talvez é mais um processo de cura e libertação do que qualquer outra coisa, tá? Mas olha, aqui tá com cheiro, sabe, Ares, de talvez algum rancor, algum remorso, algum sentimento dessa natureza que pode estar batendo aí nas próximas horas, tá? Se é que não está batendo agora. Aqui vem como libertação. É aquele negócio, não tem como a gente fugir da verdade, né? A verdade, ela é a verdade é uma só. Então aqui pode sim estar falando sobre isso. Agora atenção, tá? Para você também, não, você pode também ter frustrado as expectativas de alguém. Do mesmo jeito que alguém pode ter frustrado as suas expectativas, você pode também nesse momento aí estar frustrando as expectativas de alguém. Para casais, eu vejo muito aqui discussões que partem dessa natureza, possível até mágoas, tá? Então é bom conversar, é bom tentar se resolver, né? Vejo muito isso. No teu campo do trabalho, Ares, olha só, os 5 de espadas. O dia está totalmente cheio de alertas aqui para você, tá? Os 5 de espadas pode sim estar falando de pessoas mal intencionadas, falta de estratégia, não saber lidar com derrotas, sabe? É aquele negócio, eu não desisti, mas eu não desisti à custa de quê, né? Eu venci aquele debate, mas aquilo custou o quê para mim? Então, eu diria que é muito importante você selecionar, né, aonde você vai desprender a sua energia para esse momento, porque tem certas coisas que não compensam não, tá, Ares? Se você vai lidar com pessoas, atenção, monta estratégias, tá? Porque o 5 de espadas pode sim estar falando de joguinhos, de pressões e de pessoas mal intencionadas, tá? Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, não poderia vir um arcano melhor. A temperança. O momento pede um pouco de calma. O momento pede um pouco de paciência, tá? Não sei em qual contexto isso entra para você no momento, mas talvez seja
a semana batendo ali na porta, sabe? Ó, maneira um pouco, tenha um pouco de paciência, que às vezes é só um momento específico que tu está passando e logo logo as coisas se aquietam e se ajeitam, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem, eu quero saber. Um beijo, Ares, fica com Deus, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, touro, todos os dias. Vamos lá, touro, para a tua leitura de tarô para essa quarta-feira, tá? 5 de novembro. Graça e paz, tá? Próximas horas. Hoje eu quero trazer uma leitura para você bem dividida. Portanto, pega aquilo que fizer sentido, o que não fizer, deixa aí e tá tudo certo, tá, touro? Taurinos, como é que tá a tua energia geral? Interessante, sete de copas. Sete de copas acabou de sair para um outro signo, né? Interessante isso. Esse sete de copas vem para falar, touro, para esse momento, sobre uma tendência a gente não ver as coisas realmente como elas são, né? A gente fica meio ali naquela de muita coisa acontecendo, muitos sonhos, muita criatividade. Tem taurinos voltando a sonhar, sabe? O sonho da casa própria, o sonho daquele relacionamento perfeito, o sonho daquele lugar perfeito. Que bom. Voltar a sonhar é muito bom. Mas atenção com enganos, atenção com ilusões e principalmente atenção com indecisões. Ficar indeciso demais para fazer uma escolha, isso gera em você mais expectativa. Talvez você precise, touro, para esse momento, equilibrar as expectativas com a realidade, tá? Porque às vezes uma coisa não pode estar tão alinhada com a outra, né? A gente às vezes gera uma expectativa em excesso e no final, às vezes, isso pode acabar em frustração, ou porque a gente não tenta, ou porque alimentou uma expectativa demais e a expectativa não condiziu com a realidade, tá? No campo de relacionamentos, seis de espadas, e aqui está falando muito sobre uma situação em que se acalma, tá? Geralmente aqui pode ter tido uma discussão entre você e alguém, o seis de espadas é um arcano de seguir em frente, então algo possivelmente está para ser resolvido ou já está se resolvendo aqui entre você e alguém, tá? E se você estiver com essa pessoa. Além disso, o Seis de Espadas também coloca aqui situações para alguns taurinos de sim estar rolando um distanciamento, tá, entre você e alguém. Talvez é importante entender quais são as razões em que vocês podem estar distantes. Não é à toa que até para quem está solteiro e solteira, também eu vejo aqui a energia um pouco meio que zerada para a vida amorosa, tá? Talvez tu tá focado em outras questões, está seguindo em frente, sabe? Quer mudar o padrão, quer mudar o perfil. E é aquele momento em que você se coloca, touro, em uma transição necessária para tentar encontrar o que é valoroso para você e o que não é, tá? É a questão, né? Seguir em frente, às vezes, é o melhor caminho. Na verdade, é o melhor caminho. No campo do trabalho, três de paus. E aqui a gente está falando de um momento mais movimentado para trabalho, tá? Talvez aí seja aquele momento em que o telefone toque, em que você tenha que fazer muita coisa. O que está rolando no momento tende a se intensificar ainda mais. Eu vejo muito no três de paus você já aplicando alguma ideia em prática, você conversando, desenvolvendo, querendo progredir em algo. Interessante que o campo geral aqui está os sete copas, né, que são os sonhos. Então, talvez é aquele momento em que você quer fazer algo, né? Você se sente mais à vontade para poder lidar com uma situação em que envolve mais velocidade, mais progresso. Para alguns negócios, pode ser um excelente momento de progresso. Para trabalho, né, propriamente dito, para colocar a mão na massa, eu sinto que talvez é um momento de mais produtividade nisso, você sabe fazer, você manipula as coisas muito bem. E é aquele negócio, né? Você já está olhando adiante. Tem taurino aí que já está projetando uma coisa muito grande sobre algo, o que eu vejo que é positivo. Mas atenção, é sempre importante alinhar para esse momento as expectativas com a realidade,
tá? Você pode, mas ó, alinhar vai ser importante. Um direcionamento espiritual, o 8 de ouros, que é literalmente um recado para você, touro. Continue no seu processo. O 8 de ouros é um arcano de desenvolvimento pessoal, é um arcano que envolve cursos, se capacitar, se manter informado, recriar, se ressignificar. Tá? O 8 de ouros também vem com essa premissa de ressignificações. Então, o que a espiritualidade está tentando te dizer para hoje é, olha, mesmo que você tenha tentado uma vez, ajusta. Ajusta o que tem que ser ajustado. Isso vai fazer bem para você. Eu sinto isso. Tá bom, touro? Bom, hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que quiserem. Um forte beijo. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja com você, Gêmeos. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Gêmeos, para esta quarta-feira, tá? Dia 5 de novembro. Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui. Meiozinho da semana, eu gosto de trazer, Gêmeos, como é que tá as tendências para os principais campos da tua vida, tá? Como é que tá o geminiano para esse momento? As de ouros, tá? É aquele negócio, né? Eu tenho que tentar, eu tenho que fazer para ver na prática se esse negócio ele vai vingar ou não. Então, talvez é aquele momento, Gêmeos, onde você quer experimentar, você quer plantar. Aqui tanto pode estar falando de alguma coisa que está começando nesse momento, ou de algo aqui que envolve valor, né? Que agrega valor, que chega para você na sua vida nesse momento. Alguém pode te entregar algo, ou você pode tomar uma decisão de apertar um botão, né? Apertar um botão. Aqui é um arcano que envolve oportunidades, então uma oportunidade está para surgir aí na tua vida. Talvez surja agora, tá? E você tá naquela, cara, o que custa tentar, né? O que custa tentar. Eu vejo muito isso, né? O As de Ouros, você tentando, né? Tem de tudo para dar certo. No campo de relacionamentos, o Cavalo de Ouros aparece aqui. E eu já vejo, Gêmeos, um momento de mais cotidiano, tá? Talvez, para alguns geminianos, o foco para esse momento não seja tanto a vida amorosa, especialmente para quem está solteiro e solteira, tá? Tu tá naquela busca de relações ou de contato com pessoas que tenham projetos de vida semelhantes ao seu, né? Objetivos, tudo que envolve praticidade. Aí assim, é lentidão, tá? Não espere que de repente as coisas aconteçam de uma hora para outra entre você e alguém, porque afinal o Cavalo de Ouros é um arcano lento, né? Para a vida amorosa principalmente, tá? Não que isso seja ruim, mas é aquele negócio, né? Você estabeleceu algum padrão e o seu padrão, ele talvez é alto, então encontrar alguém que atenda às suas expectativas leva um tempo, tá? Então eu diria que qualquer tipo de relacionamento que está nesse momento em processo de desenvolvimento vai continuar em processo de desenvolvimento. Para casais, eu já sinto aqui um momento em que o cotidiano está ali, os trabalhos existem e as linguagens de amor para esse momento talvez se tornam mais linguagens de amor de atos e serviços, tá? Nada demais, tudo tranquilo, é o que eu vejo aqui com esse Cavalo de Ouros, tá? Tomara que role valorizações, role parcerias, o Cavalo de Ouros também é um arcano que envolve parcerias, e pode ser uma coisa bacana nesse momento aí para geminianos que esperam receber o apoio das pessoas que ama ou de uma pessoa específica, tá? No teu campo do trabalho, ó o novo aqui, ó, página de paus. Então assim, aqui é empolgação. Muita empolgação, por que não dizer muito entusiasmo. Então você pode estar lidando com pessoas extremamente entusiasmadas, ou você, Gêmeos, é essa pessoa que nesse momento se encontra entusiasmada. Eu vou, eu quero fazer, sabe? Deixa comigo. Tem todo um processo aqui de descobrimento. Para alguns geminianos, você pode estar descobrindo uma nova forma de ganhar dinheiro. Ou talvez até uma nova forma de ser mais produtivo com relação a algo.
sabe? Ah, eu mexo, eu trabalho aqui com internet, com computador, só um exemplo. Aí aquele meu sobrinho, aquela pessoa ali mais jovem, ela me ensinou uma coisa que eu não sabia, né? Vi um tutorial pela internet como é que faz tal coisa. Então vejo muito página de paus, você nessa questão, tendo um entusiasmo para aprender algo, para colocar algo em prática, tá? Que bom, né? Que vem essa empolgação. Seja você empolgando pessoas, ou você, gêmeos, se empolgando cada vez mais. Para campo financeiro, eu vejo que é muito bom, porque você quer lucrar mais, quer fazer mais coisa, né? Então, talvez seja um excelente momento, sim, para grandes apostas. Principalmente porque aqui tem um as de ouros, tá? Um recadinho para você no campo da espiritualidade, veio o cavalo de espadas. Interessante. Aproveite as coisas que aparecem para você agora. Tá? Camarão que dorme na praia, a água chega e leva. E o maior direcionamento que eu vejo com o cavalo de espadas para nesse momento da tua vida é aquele negócio. Cara, só vai. Cavalo de espadas é correndo para poder conquistar. Então não perca algumas oportunidades que podem aparecer agora para você, que talvez serão únicas. Tá bom, gêmeos? Muito bem. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aquilo que desejarem. Um forte beijo, gêmeos. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer. Vamos lá para a tua leitura de tarô para esse miolinho da semana, né? Próximas horas, dia 5 de novembro. Novembro dando as caras, não, Câncer? Que a alegria de viver esteja contigo, Câncer. Vamos ver aqui como é que tá as principais tendências para os principais campos da tua vida, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Câncer, todos os dias. Como é que tá a energia geral dos cancerianos? Ó, página de paus. Como eu estou aqui todos os dias, né? A gente sempre faz comparativo entre uma previsão e outra. Interessante, viu, Câncer? Aqui já vem para falar de próximas horas, você muito mais à vontade para poder tomar partido de algo, tá? Muita empolgação. Página de paus é uma energia que pode estar falando de uma característica que você esteja manifestando no momento de, ó, o céu é o limite, cara. Vou pegar aquilo ali. Eu já falei bem umas 800 vezes, né? Quem tem boca vai para Roma. Quem é de câncer, chega em Marte, mano. Só conversando com o povo. O povo fazendo contatos, descobrindo algo. E esse página de pausa aqui me remete muito isso, sabe? Você descobrindo algo, ficando muito empolgado com algo. Pode ser alguém que gera em você esse efeito, ou você mesmo, sabe? É aquele momento da semana, sabe? Cara, hoje eu tô mais empolgada. Eu vejo muito isso aqui com o página de paus, tá? Essa empolgação, né? Para onde essa empolgação vai te levar? Provavelmente para lugares muito bons, tá? Situações muito favoráveis. No campo amoroso é que tá batendo um pouco de bad aqui, tá? O 9 de espadas para campo amoroso pode sim estar falando de certas angústias, certas preocupações, tá? Ou você é muito preocupado com o seu relacionamento, ou você está lidando com alguém aí que está muito preocupado, tá? Então, talvez aí, né, conversar, esclarecer algumas coisas, pode ser algo muito interessante, né? Para quem está solteiro e solteiro, eu já vejo que é aquele momento, sabe? Onde a ansiedade pode estar batendo, a preocupação pode estar batendo, alguns fantasmas ainda te acordam, né, de madrugada. Esse nove de espadas ainda fala um pouco desse sentimento de angústia, tá? Importante aqui, o página de pausar aparece aqui na tua leitura como algo de motivação. Talvez seja um momento também aqui para alguns cancerianos estarem superando, né, uma superação de algo. Talvez, né? É até assim, às vezes até aparece alguma coisa, mas hora outra bate, né? Eu vejo mais o nove de espadas para alguns cancerianos não sendo algo contínuo, mas talvez um sentimento que pode bater no momento que te deixa em alerta, né? Te deixa em alerta, ou te deixa angustiado. Eu até vou falar uma coisa para alguns cancerianos. Atenção com a energia que você absorve, tá? Atenção com as expectativas que você gerou, você gera. Esse nove de espadas aqui, ele pode trazer muitas coisas que houveram antes, né? O passado que está ali, um trauma do passado, uma questão do passado,
é uma discussão, um problema que existe entre você e alguém, que hora ou outra volta esse 9 de espadas, né? Importante conversar, importante entender as origens dessa preocupação para encontrar um caminho aí de resolução, tá? Do teu campo do trabalho, arcano da justiça, pode ser um excelente momento aqui para assuntos burocráticos, tá? O arcano da justiça é um arcano também que se remete a verdades, a verdade é aquela, é ser verdadeiro consigo mesma, é buscar a verdade que muitas vezes recai sobre a gente. Sabe assim, tem aquele problema e a verdade aparece. O arcano da justiça fala sobre isso. Então, querendo ou não, o câncer é um arcano que envolve certos alinhamentos na tua vida, tá? Até mesmo antes de você avançar, né, nesse página de paus que tem esse desejo de avançar, é importante entender que o que você faz, você planta, né? E o arcano da justiça também é um arcano de colheita, né? O que é que eu estou colhendo? Então, não deixe de fazer reflexões, de buscar o que é certo, tá? Ética, o arcano da justiça também fala sobre ser ético, porque no fundo a gente colhe aquilo que está plantando, tá? Então, se você quer mudanças, o momento é agora. Se você tem que ajustar o parafuso, arrochar o parafuso, o momento é agora. Se tem situações para resolver, o arcano da justiça também, ele convida você a refletir sobre isso, tá? Um direcionamento para você no campo espiritual, o arcano da temperança. E a temperança, câncer, é um convite a entender o tempo certo das coisas. Eu não sei como isso aqui entra nesse momento em tua vida, mas é importante entender o tempo certo das coisas e aceitar as ajudas que aparecem para você no seu caminho, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aquilo que quiserem. Um forte abraço. Amanhã eu tô de volta, tá? Tchau, tchau. Signo de Leão, leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá, Leão, para tua previsão, tua leitura de tarô para as próximas horas, tá? Em especial para essa quarta-feira, dia 5 de novembro, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá? Muito bem, Leão. Hoje eu quero colocar as coisas por caixinhas, né? Meio da semana. Vamos ver. Como é que tá, Tarô? A energia dos leoninos para as próximas horas. Rei de espadas, hein? Então aqui tá falando de inteligência, de intelectualidade. Leoninos altamente experientes aqui com algumas situações que você lida, né? É aquele negócio. Olha, para hoje eu tenho um plano A, eu tenho um plano B e se apertar um pouquinho aí, sai até um plano C. Então são leoninos que nesse momento podem se encontrar mais independentes, tá? Então talvez até para você receber a ajuda de outras pessoas ou o conselho de outras pessoas seja um pouco mais tenso, pode até rolar algumas discussões de intelectualidade, né? E discussões intelectuais. Você pensa uma coisa, você discorda também de algumas pessoas, porque afinal, né, é um arcano do Rei de Espadas, né? Então, é um dos arcanos, inclusive, que eu mais curto, né? O Rei de Espadas é aquele que da galera é aquele que entende de tudo, é aquele que manja de tudo e que sabe prestar bem atenção no que as pessoas estão dizendo. Então, essa energia aqui, Leão, ela está no caminho, né? Pode ser alguém que você está lidando no momento que esteja assim? Pode até ser. Mas, de situação geral, eu vejo que seja você que precisa se encontrar nesse momento mais organizado mentalmente, né? Com maturidade mental e com um grande poder estratégico, tá? No teu campo de relacionamento, lembra que eu falei agora há pouco que pode rolar algumas discussões? É aqui no ciclo de paus, tá? O ciclo de paus pode sim estar falando de intervenções. Atenção, Leão, tá? Aqui no offline, entre a gente, para pessoas não estarem atrapalhando o seu relacionamento. E é importante aqui a gente entender que nem sempre esse atrapalhar seria uma segunda pessoa ali de envolvimento amoroso. Não, são pessoas de situação do dia a dia.
Sabe, vocês dois estão se pegando, discutindo por causa. Sabe assim, né? Então, bora discutir por causa de não sei de quem. Aí pode rolar essas discussões. Tá? Aquele negócio. Ninguém escutando ninguém. Tá? Então, se tá ruim pra você, tá ruim pra outra pessoa também. Você não vai mudar o seu jeito, né? Rei de espadas não muda o jeito. O jeito é aquele, não vai mudar. Ou você pode estar lidando também com alguém assim, tá? Para quem está solteiro e está solteira, olha, ou você é uma pessoa muito concorrente aí, tem muitos pretendentes e tem gente aí querendo chamar sua atenção de todo jeito, ou tu tá tendo que desprender muito tempo e energia aqui para lidar com uma pessoa que é totalmente concorrida, tá? Pensa aí, uma pessoa que de repente tá aí, essa pessoa não sei o que, não sei o que, essa pessoa ela pode ser uma pessoa totalmente concorrida e você nada mais é do que uma outra pretendente, um outro pretendente, tá? Bom ficar um pouco acordado aí sobre as lutas que você está entrando. No teu campo do trabalho, ó só, o rei de copas, né? Aqui pode ser alguém que nesse momento você está lidando. Rei de copas é um arcano que envolve sensibilidade, é uma personalidade de alguém que é acolhedor, mas também é um rei, né? Então tem uma figura aqui ativa. Quem sabe você e essa pessoa têm uma parceria muito grande aí para as coisas funcionarem. Amor, estou fazendo um trabalho em equipe com alguém. Querida, querido, olha, essa dupla aí, viu, é para estourar. É basicamente uma dupla sertaneja aqui entre você e alguém. Então pode ser um excelente momento para lucrar, para fazer mais. Porque o rei de espadas ele está ali como uma figura estratégica, né? Pode ser você ou alguém. Rei de copas aqui é uma sabedoria emocional muito grande. Então eu diria até aqui, em certo ponto, é interessante ter um equilíbrio. Tomar decisões estratégicas serão importantes para esse momento, mas não esquecer também da empatia, da compaixão e, claro, né, essa tendência de não se deixar levar só pela razão. Rei de Copas também, para aparecer aqui junto com o Rei de Espadas, pode ser que tenha relação com isso, né? Porque a gente não está falando aqui de uma situação específica, mas de uma característica, tá? Reis aqui eu falo de características, então talvez é aquele momento em que tem que dar essa equilibrada entre o racional e o emocional para o campo do trabalho, campo financeiro, campo aí das duas coisas. Um direcionamento espiritual veio o arcano do sol, né? É o arcano do brilho, é o arcano que fala das coisas que passam a ter mais clareza, mais de brilho próprio, tá? Então eu diria, Leão, entenda, você é uma pessoa que contagia as pessoas que estão à tua volta. Não esqueça disso, tá? Você é uma pessoa que quando chega, todo mundo nota. Use melhor a sua influência, tá bom? Deus abençoe tuas próximas horas. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que quiserem. Forte abraço, até amanhã. Signo de Virgem, virginianas e virginianos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui, Virgem. Vamos lá para a tua leitura, Virgem, de tarô para as próximas horas, em especial para esta quarta-feira, dia 5 de novembro, tá? Miolinho da semana, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá bom, Virgem? Como é que tá a energia geral dos virginianos? A mente é a flor da pele, né? A cabeça do virginiano sempre está pensando em alguma coisa. E olha, Virgem, tu pode ficar sabendo de algo muito importante nas próximas horas, tá? É uma ideia, né? Uma coisinha sendo plantada aí na tua cabeça. Possivelmente, isso pode vir por intermédio de outras pessoas. Sabe quando a gente está conversando com alguém, alguém planta em você uma ideia? Esse as de espadas pode representar isso. Mas para alguns, tá? Nas próximas horas, Virgem, você pode começar a observar as coisas sobre uma outra perspectiva, o que pode ser muito favorável para você, tá? É aquele negócio, né? Opa, tive uma ideia. Opa, eu não sabia daquilo. A verdade aqui é aquela.
Então tem muita essa questão, sabe? Inclusive até virginianos querendo saber a verdade sobre algo. No campo de relacionamentos, o pajem de ouros. E olha, aqui está falando, Virgem, de alguém te valorizando, tá? Ou alguém que te valoriza, que te apoia, que te incentiva. O pajem de ouros se for essa característica para alguém aqui com relação a você, pode estar falando de um excelente momento onde o comprometimento ele está falando mais alto, tá? Tem gente aí que você está em contato, né, ou tem um romance, aí um desenvolvimento amoroso com alguém que para agora está te valorizando, te respeitando, torcendo por você. Esse Página de Deus é justamente isso, né? O arcano da valorização e muito prático. Para quem está solteiro, de solteira também é uma energia aqui de alguém, viu? Alguém aí que de alguma forma enxerga o seu valor. Pode ser amizades que estão se tornando uma outra coisa, tá? Para alguns aqui, pode sim estar representando amizades. Agora, para os casais mesmos, eu vejo que o foco de vocês pode ser na construção de algo, né, em prol do casal, ou podem estar dando atenção mais a filhos, tá? O filho agora recebe uma atenção a mais. Para campo de trabalho, dois de copas, olha, dois de copas pode estar falando de excelentes, boas parcerias que você pode fechar no momento, viu? São forças que se somam. Não estou falando aqui, é porque dois de copas sempre se remete muito a questões que envolvem vida amorosa, mas sim, pode até estar rolando aí um romance entre você e alguém no campo de trabalho. Mas, gente, dois de copas são forças que se unem, né? Você pode estar fechando uma boa parceria, entrando em contato com alguém, ou alguém entrando em contato com você, um grande negócio. É as forças que talvez agora se unam em prol de um bem coletivo. Então, eu diria que você pode fechar uma coisa bacana agora. Inclusive, para alguns virginianos, o dois de copas ele acende a possibilidade de você fazer uma boa escolha, tá? Ou você, dentro dessas parcerias, se encontrar em mais harmonia. Eu sinto muita harmonia aqui com esse dois de copas, né? Talvez você conseguindo se encontrar mais em mais conexão, em mais harmonia com aquilo que você faz, tá? Gosto muito disso, né? Às vezes a clareza mental, ela vem em cima disso. Um direcionamento para você, o dois de paus, né? Que vem como um direcionamento espiritual. E eu vou te falar uma coisa, tá? Analisando aqui a tua leitura, de forma geral, Virgem, o conselho que eu vou te dar com o dois de paus é a importância do planejamento, mas a importância também de colocar certas ideias em prática. Quando a gente para e pensa, só pensa, a gente não toma uma atitude, tá? Que o planejamento ele exista, mas que você possa também tomar atitudes, tá bom? Que tuas próximas horas sejam abençoadas. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que quiserem. Um beijo, Virgem, até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra. Vamos lá para a tua previsão de tarô para as próximas horas, tuas tendências, teus aconselhamentos, tá? Que a alegria de viver esteja contigo. Miolinho da semana, quarta-feira, né? Eu gosto de trazer as principais tendências aí para as próximas horas nos principais campos da tua vida. Como é que tá a energia geral do Libriano? Arcano do Diabo, tá? Vou colocar assim porque tem nudez nessa carta. Mas o arcano do diabo fala muito de poder, né? De querer conquistar, de querer ganhar, de querer aquilo pra gente, de ter um domínio sobre aquilo. Mas o arcano do diabo também fala de situações aonde algumas coisas podem estar subindo demais a nossa cabeça e os limites entre o que é certo e o que é errado podem estar sendo testados, tá? Talvez seja importante aqui, né? Depende muito do contexto, é uma leitura geral, mas talvez seja importante sim você reconhecer certas sombras, tá? Reconhecer onde você está entrando, com quem você está se metendo, em quem você está confiando.
O que é que você está fazendo para chegar aonde você quer chegar. O momento pede também liberdade, o momento também pede, com o arcano do diabo, libertação, tá? Libertação de vícios, libertação de obsessões. Focar nisso, né? Manter bons pensamentos, criar uma boa expectativa das coisas, pode ser algo muito bom para você, Libra, e até libertador, tá? No teu campo de relacionamentos, o arcano do julgamento. Interessante que o arcano do julgamento pode estar falando que agora seja um momento muito importante para a relação, tá? Quem sabe até uma retomada. A gente pode estar falando aqui de reconciliações, isso aí vai depender de cada um, de cada situação, tá? Mas pode estar falando de reconciliações, de um momento onde as provações existem e elas precisam ser conversadas, ajustadas. Existe aqui também o resgate, o julgamento também vem como resgate. Então, talvez seja um momento divisor de águas aqui na vida que envolve o relacionamento com algumas pessoas. Quem sabe até nas questões de amor romântico, tá? Para quem está solteiro e solteira aí, o julgamento pode estar falando muito de um momento onde você precisa saber e reconhecer que decisões que você toma trarão ou trazem um grande impacto para a sua vida, né? Quem você decide que permaneça em sua vida e quem você decide que vai embora da sua vida, tá? O julgamento é aquele momento em que eu tenho a oportunidade de fazer o reconhecimento do que é de verdade e do que não é. Mas atenção para certos padrões, tá? Padrões que de alguma forma, vendo aqui o arcano do diabo, podem ser padrões destrutivos, tá? Fica um pouco ligado nisso. Por isso que eu estou falando que pode ser um excelente momento aqui para relacionamentos, tá? Ou até para você saber de coisas. No teu campo do trabalho, no cotidiano, no profissional, a roda da fortuna. E olha, outro arcano maior. Esteja preparada. Esteja preparado. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar, tá? No positivo, o arcano da roda da fortuna fala de reviravoltas positivas. Numa questão desafiadora, pode estar falando de, ó, tudo que eu tinha mudou. Então, assim, esteja preparado para coisas que vão acontecer agora, que podem vir para você causando um grande rebuliço. Com o arcano do diabo, que é de ganhar, de poder, pode ser uma coisa muito positiva para você, Libra. Mas muito positiva mesmo. Para muitos, né, a roda da fortuna é a roda do destino, né? É o destino se fazendo necessário. É quando o destino vem. Então tem mudanças, uma oportunidade pode chegar para você aí, ou você pode ser pego de surpresa agora e você vai ter que seguir o fluxo das coisas. Um direcionamento espiritual para você veio com o Pajem de Ouros. E eu vou te falar uma coisa com o Pajem de Ouros, tá? Como direcionamento, vendo aqui a tua leitura. Foca naquilo que agrega valor para você. Foca naquilo que traz para você, né? Quando a gente está falando de ouros, a gente está falando de energia de troca. Então, as trocas, elas devem existir. E seja comprometido, né, com as suas responsabilidades. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade, Libra, para comentarem aqui qualquer coisa. Um forte abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Escorpião, para esta quarta-feira, dia 5, tá? De novembro, claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui. Miolinho da semana, eu sempre gosto de trazer as tendências, né, para cada campo da tua vida.
Como é que está a energia dos escorpianos para esse momento? Arcano do Rei de Ouros, riqueza, né? Multiplicar aquilo que tem. O arcano do Rei de Ouros é um empreendedor nato. Então a gente está falando aqui de empreendimento, de uma natureza mais participativa, colocar as mãos na obra, gerenciar pessoas, lucrar, buscar a estabilidade, sabe? Buscar as coisas que trazem ali para você aquele retorno. O Rei de Ouros é uma figura, Scorpio, extremamente, sabe? Materialista. O que é positivo, porque foca no lucro e foca naquilo que tem durabilidade. E por que não falar estabilidade também, tá? Então, escorpianos aí com aquela figura, sabe, empreendedora, estável. Para a vida amorosa é aquele negócio assim, né? Mas para questões de estabilidade, o Rei de Ouros chega junto, né? Ele é o provedor. Pode ser uma energia de alguém que você está lidando no momento? Pode, também, tá? Ó, no campo dos relacionamentos, o Pajem de Copas. Palavras de afirmação, carinho, sabe? Tchucu-tchucu. Então pode ser aquele momento que o tchucu-tchucu entre você e alguém tá tudo muito fofinho, tá? O Página de Copas fala de questão de amor fofinho, de coisas, de ingenuidades, daquela mensagenzinha, sabe? Gostosa da pessoa ler, né? Estou com saudade de você, sinto sua falta, gosto de você, eu te amo. Essas questões aí com o Página de Copas caem, tá? Inclusive, aqui o pajem de copas pode representar a energia de alguém aqui na tua vida que está bem nessa vibe, né? Uma vibe de mais carinho. Ou você, né, que enxerga a vida amorosa ou deseja para esse momento esse tipo de situação. A gente está falando aqui de característica, né? Quando a gente está lidando com arcanos da corte, a gente fala muito de característica. Ou a sua característica ou a característica de alguém. Por isso que eu estou falando, né? Para quem está aí disponível para a vida amorosa, pode ser um excelente momento de trocas de figurinhas bem interessantes entre você e alguém, viu? Aquele negócio, o amor existe? Existe, né? Aqui no Página de Copas, um amor mais ingênuo, né? E o amor, quando ele é muito ingênuo, de alguma forma, existem certas idealizações. Importante dizer isso, né? Saber distinguir aí uma coisa que é real do que uma mera idealização. No teu campo do trabalho, é o arcano do cinco de espadas, tá? Então a gente pode estar falando aqui de você vencendo algo, né? Algo que deu trabalho, algo que deu de cabeça, doeu a cabeça, todo mundo desistiu, mas você não desistiu ali. Mas atenção com o ter a cabeça dura demais, né? Cabeça dura. Tu pode estar lidando, inclusive, com alguém que tem uma cabeça totalmente dura. Aí sim, esses cinco de espadas aqui, cinco de espadas podem vir aqui com situações em que pedem que você tenha um pouco mais de cautela. Ter um pouco mais de cautela vai ser importante, usar aí da sua experiência para ser um pouco mais astuto, mas sim, aqui e ali algumas palavras que você pode proferir nesse momento podem sim causar um mal-estar a alguém, ou alguém pode causar algum mal-estar a você. Então, assim, você está muito preparada, muito preparado com esse rei de ouros aqui para lidar com gente difícil. E entenda, gente difícil é difícil de convencer a pensar diferente, tá? Então, pode ser aquele momento, sim, Scorpio, que vai precisar que você tenha um pouco mais de estratégia, principalmente com questão financeira, tá? Um direcionamento para você, espiritual, a gente vê o arcano do mago. E o direcionamento que eu te dou aqui espiritualmente com o arcano do mago é sobre você entender que você tem o poder de manifestar, Scorpio. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir isso, mas você tem o poder de manifestar aquilo que você deseja, cara. E o mago aqui é quando você tem todos os elementos na sua mão. E talvez a espiritualidade ela chama a sua atenção para você usar as habilidades que você tem para aumentar ainda mais a sua conexão espiritual.
Entenda o que eu quero dizer com conexão espiritual, né? Uma conexão com você mesmo. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade, tá? Para comentarem aqui aquilo que desejarem. Um forte abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Sagita, sagitarianas, sagitarianos. Vamos lá, Sagita, para a tua previsão para essa quarta-feira, dia 5 de novembro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Próximas horas. Sagita, quarta-feira, miolinho da semana, não é? Gosto de trazer aqui as principais tendências para os principais campos da tua vida, tá? Vamos ver quais são as principais tendências. Como é que está a energia geral do dia, né, do momento para os sagitarianos? Olha, momento de expansão, momento de bons negócios, de liberdade. Eu já pensei, eu já sei aonde eu quero chegar, eu já sei o que tem que fazer, tá? O Três de Paus não vem só para falar de entusiasmo, mas vem para falar daquele excelente momento onde as coisas não se atrasam, né? Não tem mais frustração, não tem mais nada que está te impossibilitando aí. Não tem quando tá rolando aquele trava-trava? Oh, meu Deus do céu, né? Rola o trava-trava, mas de repente as coisas voltam a fluir com mais intensidade. Então vejo muito Três de Paus você já olhando para o horizonte de possibilidades, né? Tem aquele monte de coisa ali que eu quero fazer, tem aquela coisa que eu quero chegar. Então é aquele sagitariano nato, né? Empolgado demais para fazer e para vivenciar algo. Com relação a relacionamentos, cinco de copas, tá? O cinco de copas ainda fala assim de uma questão, Sagita, que alguém aí pode estar frustrado com alguma situação, tá? Inclusive você pode estar aí frustrado com alguma situação com relação a alguém, tá? O passado meio que fica ainda aqui, uma coisinha que fica remoendo. Eu vejo muito o cinco de copas como coisas que remoem um pouco aí nas emoções ainda, tá? Ou você muito negativa ou negativo com relação à vida amorosa. É uma fase, talvez seja temporário, talvez seja aquele momento em que você precise aí colocar um pouco na balança algumas questões, tirar de aprendizado, superar o que tem que ser superado. Mas eu vejo muito o ciclo de copas ainda esse apego àquela expectativa que não foi atendida, tá? Ai, amor, é alguém aí que não teve uma expectativa atendida comigo. Então tá explicado, tá? É nessa vibe, né? Para quem tá solteiro ou solteira, tem essas instabilidades emocionais aqui para as próximas horas, tá? Pode ser até que você sinta isso de alguém já. No teu campo do trabalho, ás de ouros, que eu considero o ás da boa sorte, viu? O ás da boa sorte, o ás do novo, o ás da prospecção, né? A prosperidade e a prospecção. Porque aqui pode vir falando de oportunidades. Ou o telefone tocando e alguma coisa chegando para você, ou uma venda que é feita, ou talvez você se sentindo mais produtiva ou produtivo para esse momento. E é interessante que aqui nós temos uma cesta, né? E essa cesta aqui, ela fala de potencial. Então, se você está para começar algo nesse momento, Sagitário, você deseja fazer algo para agora, o vento está correndo a seu favor, tá? Então, pode ser uma oportunidade aí que você tenha para algo, que pode ser algo que vai trazer para você frutos, viu? Mas você vai ter que tentar. Vai ter que se organizar aí e colocar esse negócio em prática. Talvez outras coisas possam aparecer aí no jogo, mas ainda eu diria que é uma boa você analisar essa possibilidade aí desse novo, dessa implementação aí de algo nesse momento em tua vida, que pode ser algo muito bom para você. Um recadinho para você no campo da espiritualidade, o Ás de Copas, tá? E o direcionamento que eu vou te dar com o Ás de Copas é: observe um pouco as suas emoções. Observe um pouco os seus sentimentos, Sagita. Às vezes a vida te convida, sabe, a viver uma nova experiência emocional. Eu não estou falando aqui especificamente da vida amorosa.
mas das tuas questões emocionais, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que desejam. Um forte beijo, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Capricornianas, capricornianos, graça e paz, Capricórnio. Vamos lá, Capri, para tua leitura de tarô para as próximas horas. Que a alegria de viver esteja contigo, tá? Em especial para essa quarta-feira, dia 5 de novembro, tá? Muito bom te encontrar aqui, graça e paz. Signo de Capricórnio. Bom, miolinho da semana, eu sempre gosto de trazer as principais tendências para as próximas horas na tua vida, tá? Como é que tá a energia geral dos capricornianos? Iniciativas, tá? Arcano do louco fala de iniciativas, talvez até você tomando coragem, né, para fazer algo. Em outro ponto, o arcano do louco pode estar implicando sim coisas um pouco desorganizadas, tá? É importante ficar um pouco atenta ou atento com relação a isso. Mas aqui pode estar falando, né? A gente está no começo do mês ainda, né? Dia 5. Esse louco aqui pode estar representando muito você seguindo um caminho, viu? Você seguindo o caminho, né? O arcano zero, o início da jornada do herói, né? Levando só aquilo, levando a cara e a coragem. Eu diria isso. Como é que tu tá, Capri? Rapaz, eu tô aqui na cara e na coragem. No campo dos relacionamentos, olha, é o arcano do Papa, né? Então a gente está falando aqui de um momento onde o relacionamento ele tem mais maturidade. Para alguns, o Papa pode implicar maturidade. Para alguns, aqui pode estar indicando uma questão de um momento onde algumas coisas elas precisam ser levadas um pouco mais a sério. Talvez você possa, né, receber de alguém uma cobrança sobre levar uma situação a séria ou não. O Papa ele me remete a falar muito sobre acordos, né? Acordos que são firmados. É um arcano que envolve casamento, né? O mago, o hierofante é um arcano que envolve casamento. Mas aqui pode estar falando da personalidade de alguém, viu? Tu pode estar diante de uma pessoa, Capricórnio, muito boa mesmo. Sabe assim? Você se relaciona com uma pessoa que além dessa pessoa ela gostar de você, essa pessoa ela consegue te orientar muito bem. Ai, amor, eu queria demais que isso fosse para mim. Pois é, mas para alguns é, tá? Alguém que você pode contar com aquela pessoa, que ela sempre vai estar ali disponível a te dar um bom conselho, a te entender. O Papa também vem com essa questão de flexibilidade, mas é claro, o que é certo, o que é errado, tá? Então, tu pode também estar lidando com pessoas muito certinhas, né? O Papa é um arcano muito certinho, o que pode ser bom para alguns ou desafiador para outros, né? De repente aqui tu tá nesse modo louco, eu não quero levar ninguém a sério não, hoje, e a pessoa ali ela quer te oferecer uma coisa séria e tudo mais e tal. Aí, cara, vai ser cada caso é um caso. No campo do trabalho, o arcano do 6 de espadas, e aqui eu vejo, cara, uma situação, Capricórnio, sendo resolvida e parece finalmente aí as águas que estavam um pouco mais agitadas, elas começam a assumir uma conotação de mais tranquilidade. Que bom, né? Parece que aí houve uma situação entre você e alguém, houve uma tensão, e você de alguma forma sabe, eu consigo passar por essa situação, né? Essa transição. Aqui tem cheiro, sabe de quê? De alívio. Um alívio. Pode vir porque você receba de alguém um auxílio agora, um clima tenso que estava pintando aí na tua casa ou no trabalho, meio que se dissipa no momento. E para alguns eu vou colocar assim, tá? É o famoso deixa quieto. Deixa quieto e segue em frente. Deixa quieto e segue em frente. Pode estar indicando, houve uma demissão e eu tive que seguir em frente? Pode. Para alguns aqui, o louco aqui, você era a oportunidade que você queria.
Então, tu pode ter saído aqui de algo, sabe? E agora eu vou meter o louco e vou seguir para um outro caminho. Pode estar implicando isso, tá? Um direcionamento para você no campo espiritual, o arcano da Imperatriz. E o maior direcionamento aqui para você, Capricórnio, é entender que você tem o poder de manifestar aquilo que você deseja. Já ouviu aquela frase? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então você tem um poder magnético muito grande. Ah, Amorra, tenho não? Tem, tá? Tem, você tem esse poder de manifestação. E essa imperatriz aparece aqui para você hoje como um lembrete. Coloque em prática aquilo que você deseja, tá bom? Bom, esse é o recado para hoje. Eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que quiserem. Um forte abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau, Capricórnio. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá, Aquário, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Aquário, para esse miolozinho da semana, né? Quarta-feira, dia 5 de novembro. Muito bom te receber aqui, tá? Que a alegria de viver, ela esteja com você todos os dias. Então vamos lá, signo de Aquário, ver quais são as principais tendências para este momento, tá? Fica aqui que eu te conto. Como é que tá a energia geral dos aquarianos? Três de espadas, viu? Que pode estar falando de um sentimento de frustração, mas um sentimento que trouxe para você uma certa liberdade. Aquele negócio, né? A verdade, ela é o que é, não tem como fugir dela, não tem o que fazer. Pode sim ser um coração partido. Você está com o coração partido com relação a algo, alguma coisa não atendeu às expectativas, não vai atender. Também aqui pode estar vindo como uma espécie de alerta para alguns aquarianos, ó, não mexe naquele vespeiro não, né? Se mexer naquele vespeiro, as coisas não vão sair da forma que você queria. Então sim, aqui pode estar falando, mas naquele momento em que você está refletindo sobre sua vida, nossa, por que é que mais uma vez eu estou me submetendo àquilo? Por que é que eu estou aceitando aquilo? Quer saber? Eu não vou mais aceitar. Então, assim, é encarar essa dor de frente, é encarar essa frustração de frente. Então, eu vejo muito isso, né? Podendo até você pegar de surpresa algumas pessoas aí, viu? No teu campo de relacionamentos, o arcano da Imperatriz. E aqui para relacionamentos pode sim estar falando de um momento onde existe um grande magnetismo, tá? Você se encontrando mais magnética, mais magnético. Eu vejo aqui grandes questões de conexão, tá? Existe uma conexão muito forte entre você e alguém, e é aquele momento onde essa conexão, Aquário, ela pode estar se mostrando com mais força, sabe? Com mais intensidade. Não é todos que, não é à toa que para alguns essa imperatriz ela pode representar fertilidade, né? É o poder feminino. Use seu poder feminino. Mesmo sendo, aqui eu falo de energia, tá? Energia feminina e masculina. Existe um poder feminino muito grande aqui nesse momento. Então, se prepara aí porque as coisas podem ser melhores do que você imagina. Porque afinal, a criação e a fertilidade elas falam mais alto, tá? Pode ser até alguém muito charmosa, muito charmoso. Você também, Aquário, tá? Muito charmosa, charmoso, aonde chega as pessoas olham. Você se sente atraído pelas pessoas ou tem pessoas aí que se sentem atraídas por você, tá? Talvez você não repare isso, mas tem gente aí que te olha de um outro jeito, tá? Olha só, gente, no campo do trabalho aqui. O quatro de copas. Então, esse três de espadas, ele não caiu aqui por acaso. Então, ele vem muito em se comunicar com esse quatro de copas. Talvez o resultado de alguma coisa, ele não seja da forma que você queria. E o quatro de copas pode sim estar falando de você tendo que tomar decisões, colocando um pouco as emoções de lado. Pode falar de um sentimento de apatia, daquele momento em que está faltando um pouco de criatividade.
aquele momento que algumas influências externas podem atrapalhar a sua produtividade, deixando você um pouco alheio, deixando você um pouco desatento. Então, atenção, tá? Para você não cair nessa vibe de perder boas oportunidades meramente porque você está estressado. Porque aqui pode estar falando de um desânimo, tá? De um desânimo. Amor Radiga, nem meu nome, porque todo dia eu estou desanimado com aquilo que eu faço. Aqui pode estar representando isso. O primeiro passo talvez seja esse três de espadas, reconhecer que aquilo ali está te fazendo mal, ou não é naquele lugar que você deseja estar. Então, a partir daí é que você começa ou pode começar a projetar certas coisas. A gente procura, a maioria das vezes, a gente procura um médico quando a gente nota que está com um problema. Então, você só vai talvez encontrar uma solução aqui, Aquário, quando você reconhecer que tem situações atuais aqui no trabalho ou alguém específico que não está fazendo bem para você, tá? Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, vê o Rei de Copas. E vou te dar um direcionamento aqui bem atípico, tá? Procure escutar pessoas que tenham maturidade emocional elevada. Procure conversar com pessoas que entendem, que sabem. Talvez você seja mais acolhida ou acolhido do que você imagina. Às vezes a gente externalizar, Aquário, aquilo que está sentindo para a pessoa certa, você pode receber bons direcionamentos, tá bom? Que suas próximas horas sejam abençoadas. Um abraço. Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade para comentarem aqui o que quiserem. Até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja com você, peixes, todos os dias. Vamos lá para sua leitura, sua previsão de tarô, peixes, para as próximas horas, tá? Muito bom te receber aqui no canal, tá? Bom, miolozinho da semana, eu sempre gosto de trazer como é que tá os principais campos para os piscianos para as próximas horas, tá, peixes? Como é que tá a energia geral dos piscianos? Quatro de espadas, hein, o peixes? Aqui fala de descanso, tranquilidade, aquele momento onde você parece que a cabecinha, sabe? Como é que tá a tua cabeça para hoje? Olha, minha cabeça hoje para hoje está zen. Eu vejo muito o quatro de espadas aparecendo com essa questão, piscianos. Você talvez precisando dar uma pausada aí em algo que já vinha sufocando você demais. Sabe assim, quando tem algo que está sufocando, quando tem algo que está incomodando, quando tem algo que está valendo demais nos seus pensamentos? E o quatro de espadas, ele fala muito de uma questão de um conflito que nesse momento exige um pouco de repouso da tua parte, sabe? Então, assim, é repousar, é buscar a paz, é buscar a tranquilidade, é aquele momento em que você medita mais, que você escolhe muito bem as palavras. Estava ali meio que inquieto com uma situação e olha, aquilo ali não está mais me incomodando ou não precisa mais me incomodar. Para alguns piscianos, pode ser o final de uma preocupação, tá? Que bom, né? Que agora eu não preciso mais pensar naquilo. No teu campo de relacionamentos, um oito de espadas. Interessante que aqui para relacionamentos ainda carrega, piscianos, uma certa verdade não dita, uma certa coisa que está ali, sabe, que incomoda, é algo que acaba, sabe, se repetindo. Nossa, por isso que talvez esse quatro de espadas está aparecendo aqui, peixes. É talvez para te colocar assim, cara, tu tá pensando demais naquele assunto. Aquilo está te incomodando demais. Eu vejo aqui, piscianos, que tem uma coisa que te incomoda demais. É como se você não soubesse o que fazer e fica carregando dentro de você alguma coisa. É um sentimento que muitas vezes te sufoca. Ai, porque eu estou pensando demais nessa pessoa. Ai, porque tem isso. Ai, porque tem aquilo. Ai. Cara, e você não consegue encontrar uma saída. Então, é como se tivesse aqui alguma coisa que tivesse te parasitando demais. Não dá, peixes.
Aí isso está te levando aqui a talvez não enxergar o óbvio. Cuidado com dependência. Tem dependência emocional e tem dependência mental. Tá? O que é uma dependência mental? É quando, sabe, aquela angústia, aquela situação não sai da tua cabeça. Ah, mas está faltando aqui uma questão de se reconectar mais. Pode ser aquele momento em que é necessário, às vezes, algumas provas para que a relação ela se reconstrua. É isso, sabe? Pode representar para alguns aqui uma questão mais grave? Claro que pode. E assim, vamos aqui colocar uma coisa. Você pode, Pisciano, eu sei que vai doer com o que eu vou dizer, mas você pode estar agindo de uma forma que você mesmo está cavando a sua própria. Você está cavando o próprio buraco, sabe? É como se você não estivesse agindo para mudar a sua perspectiva. A sua perspectiva é aquela e você não vai mudar. Ou pode estar lidando aí com alguém que, assim, essa pessoa não vai mudar. Então, assim, é uma coisa que está aqui engasgada, peixes. É chegado o momento, cara, de você tirar dos olhos as vendas e ver as coisas realmente como elas são. Ó, no campo do trabalho, cavalo de espadas. E aqui fala muito sobre a mente acelerada, né? Uma mente muito acelerada, muito acelerada. Mas pode estar aqui se conectando para alguns piscianos de algo que para agora vai precisar que você haja rapidamente. Ó, apareceu aquele negócio, cara, eu vou ter que agir. Se eu vou ficar tendo que esperar pelos outros, por isso, não dá. Eu vou agir de forma imediata, de forma rápida. O cavalo de espadas é um arcano de conquista, mas também é um arcano de fofoca. Então, talvez seja importante você guardar segredo de algumas questões aí na tua vida. E tá tudo certo. O momento das revelações talvez não sejam agora, de você revelar para as pessoas as coisas, mas que pode ser sim, dinheiro no seu caminho, oportunidades, ou um momento em que a vida está te convidando a agir com mais velocidade, isso pode. É aquele negócio. Eu paro de me preocupar com uma coisa para poder focar em outra. É, peixinhos. Ó, um direcionamento aqui para você no campo da espiritualidade. O 9 de paus. E vendo aqui o 4 de espadas e o 8 de espadas, eu diria, peixes, que é importante você entender o que é que está tirando demais a energia de você. Que está tirando demais a sua energia vital. E é como se o recado espiritual para você fosse, cara, respeita as suas limitações. Tem coisas que você tem que entender a diferença entre persistir e insistir. O recado está dado, tá bom? Hoje eu vou deixar vocês bem à vontade aqui para comentarem aquilo que desejarem. Um forte abraço e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.